Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui Professor Marcos, venho ajudar aí você peregrino, você peregrina que quer fazer aí o seu caminho de Santiago de Compostela, quer fazer seu caminho da fé, sua rota da luz, seu caminho de Caravaggio, ou seja, qualquer peregrinação, caminhada mais longa que você queira fazer, queira se preparar e aí não sabe como programar nem planificar aí o seu treinamento. Hoje eu vou falar de uma coisa muito importante que muita gente não dá valor, que é justamente mobilidade articular. Você já sabe o que é isso? Tem uma certa ideia? Então vamos lá. Muito provavelmente você já viu na rua uma pessoa de idade andando e você percebe que ela dá pequenos passos, né? Bem curtinho assim, você vê que ela não tem uma mobilidade muito boa, ela não consegue dar uma passada muito longa na hora da sua caminhada, tá? Isso já mostra que ela tem uma certa rigidez. Claro que ela tem, entre outras coisas, mas ali é um exemplo claro para a gente estar falando aí da rigidez. E o que é a mobilidade articular? A mobilidade articular nada mais é que é você ter a capacidade de utilizar da forma máxima a amplitude, tá, de movimento da sua articulação. Ou seja, tudo que ela vai se movimentar, que ela pode fazer aí sem qualquer restrição. Ela consegue se movimentar com total liberdade, tá? E qual que é o objetivo principal aí que a gente tem aí para a gente estar fazendo isso daí? Primeiro, é melhorar os nossos movimentos do dia a dia, tudo que a gente faz cotidianamente, tá? E aí também entra nesse dia a dia, entra nossas atividades diárias. Então, a sua caminhada de preparação para a sua peregrinação, a sua atividade esportiva que você tem preferência, tudo isso vai entrando como uma ação complementar aí dentro desse trabalho. Então, você vai conseguindo ganhar uma maior capacidade aí articular de fazer aí uma movimentação sem restrição, melhorando assim toda a questão de um padrão de movimento. Fazendo isso, você começa aí a ter muitos benefícios, tá? Quais que são os benefícios principais que a gente pode ter aí com a questão da mobilidade articular? Primeiro, padrão de movimento. Quando a gente tem padrão de movimento, muito provavelmente a gente tem equilíbrio muscular. E isso também nos ajuda a gente não causar impactos desnecessários nas articulações, fazendo com que a gente não tenha lesões devido a maior atrito ou maior pressão numa articulação ou numa parte no corpo e outra não. Então a gente deixa de trabalhar assim, deixar um lado muito resistente e outro lado não. A gente faz com que esse equilíbrio traga aí uma melhor performance para o nosso corpo, tá? Outra coisa, a gente começa também, utilizando esse padrão de movimento, preparar todas as nossas articulações para que elas suportem o dia a dia sem dor, tá? Por quê? Porque a gente tem dois tipos aí, quando a gente fala de mobilidade articular, a gente tem dois tipos de mobilidade articular. A gente divide ela em osteocinemática, que é aquelas que é ligada a ósteo, né, aos ossos, ou seja, as grandes amplitudes, por exemplo, flexão e extensão de um tronco, rotação de um tronco, você tem extensão e flexão de quadril, você tem abdução e adução de uma perna, coisas que a gente utiliza muito durante a nossa peregrinação. E às vezes, durante uma caminhada, devido ao nosso terreno, a gente tem que fazer muitos movimentos grandes, sem até mesmo a gente perceber, né? Então, às vezes, dá uma passada por causa de uma pedra, dá um pulinho por causa, às vezes, até de um córrego, alguma coisa do tipo, porque a gente está passando por um terreno que a gente, às vezes, não imagina como vai estar ali, né? E isso nos ajuda, a mobilidade nos ajuda a gente preparar também toda a nossa articulação para isso. A gente também tem a mobilidade artrocinemática. Artro, ela já está ligada à articulação, à cápsula articular. Ela está ligada aos movimentos das estruturas moles de dentro da cápsula articular, ou seja,
minimizam aqueles impactos para não deixar osso bater em osso, falando a grosso modo, ou seja, atrito que você possa ter e causar maiores lesões. Então olha como é importante a gente ter esse trabalho de mobilidade articular. Se a gente prepara o nosso corpo para que ele utilize o máximo dessa mobilidade, o máximo dessa amplitude que a gente vai começar a ganhar trabalhando disso, como a gente diminui impacto, atrito nas nossas articulações, a gente evita uma fadiga desnecessária. Por quê? Pensa que você consegue aumentar a sua amplitude articular, por exemplo, na região do quadril. Você consegue ter uma passada um pouquinho mais longa, ou seja, uma amplitude maior de uma passada. Então, para você atingir, às vezes, certas quilometragens, você precisa dar menos passos. Dando menos passos, você fadiga muito menos as articulações. E isso impacta no final de uma peregrinação. Ou seja, a sua recuperação também ela vai ocorrer de uma forma muito mais curta e te preparar para um próximo dia de peregrinação. Então, ele vai trazendo benefícios ao longo do tempo, vai carregando esses benefícios, te ajudando assim a você fazer com que a sua peregrinação te ajude. Poxa, Marcos, mas é interessante. O que é a falta dessa mobilidade se caso eu não vou fazer, porque eu não tenho tempo, porque eu não quero? O que ela pode me causar? Primeiro, diminuição da amplitude de movimento. Então você começa a ter uma diminuição importante, tá? Você deixa de ter estímulo do líquido sinovial. Lembrando que o líquido sinovial é o líquido que lubrifica as nossas articulações, tá? E quando a gente trabalha amplitude articular, movimentos de mobilidade, amplitude, a gente estimula com que o corpo produza isso. Então isso também nos ajuda a lubrificar nossas articulações, tá bom? Rigidez muscular, isso também ajuda a nossa rigidez. E aí, quando eu falo de rigidez, não só da articulação, mas ela vai trazendo ao pouco do tempo menor flexibilidade. Com menor flexibilidade, aos poucos você vai ganhando menor alongamento, e aí isso daí vai te trazendo maiores lesões, porque os músculos eles começam, por causa dessa rigidez, eles começam a não suportar aí grandes cargas de estresse físico. E aí você tem lesões importantes aí acontecendo, tá? Você tem aumento do atrito nas articulações, que trazem lesões importantes. Aí, se a gente for falar condromalácia nos joelhos, mas não só isso, a gente pode ter atrito aí em todas as articulações do nosso corpo, tá? Mas condromalácia é uma comumente aí divulgada e comumente a gente conhece ela, tá? Então, isso. Além disso, se você tem aí uma questão de envelhecimento, se você tem uma questão de sedentarismo, se você tem uma questão de perda de massa muscular, você potencializa, tá? Potencializa esse problema aí de aumentar aí essa falta de mobilidade. Então, assim, esse probleminha aí que ele pode estar causando, você vai potencializar ele se você não trabalhar. Poxa, Marcos, mas existe um treino específico para mobilidade? Sim, existem movimentos específicos para você trabalhar todas as partes do corpo com mobilidade, onde você vai trabalhar bem as amplitudes articulares disso, todo o máximo que ele pode te trazer. Não são movimentos onde tem uma complexidade, tá? Geralmente são movimentos fáceis de fazer, tá? Porém, são movimentos que você deve constantemente estar fazendo. E aí, como é que eu devo fazer isso daí? Você deve agregar esses movimentos dentro do seu treinamento, do seu planejamento de treino que você já faz, entendeu? E aí, dividi-lo de uma forma onde você não sobrecarregue. Então, você vai dividindo um pouquinho por dia, um pouquinho dia sim, dia não, mas de modo com que você não deixe de que semanalmente você tenha aí essa mobilidade articular sendo estimulada, fazendo com que assim, tanto a sua caminhada, que com certeza você vai estar treinando,
tanto a sua parte muscular, que com certeza você vai estar caminhando, senão a sua caminhada não fica perfeita. A sua mobilidade, ela entra dentro dessa parte muscular. E aí você vai fazer o quê? Você traz os benefícios para a sua caminhada, onde quando você caminha, sua caminhada se torna muito mais prazerosa e fácil, e a sua recuperação acontece de uma forma muito mais encurtada, ou seja, de uma forma muito mais rápida, e te prepara para o próximo dia de peregrinação. Tá bom? Espero ter ajudado. Se você tem dúvidas, se você quiser planificar seu treino, se você quiser treinar com o Marcos, só entrar em contato comigo, eu monto todo o seu plano de treinamento, a gente pode fazer junto. É só entrar em contato comigo, a gente pode bater um papo. Te espero no próximo vídeo. Até já!